Bom, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre SaaS, sobre software, sobre o futuro do software as a service, principalmente dentro das empresas e o que está acontecendo, e um pouco da minha visão do que eu tenho acompanhado aí nesses últimos tempos, construindo a minha nova empresa. Bora que tem bastante assunto pra gente comentar. Fala pessoal, Rodrigo aqui, hoje é sexta-feira, coloquei um vlog voltando do feriado, queria ter colocado vídeo mais todo dia, mas eu tô trabalhando 14 horas por dia, muito animado, muito cansado também, mas eu falei, vir aqui, compartilhar conteúdo, mostrar um pouco do que tá acontecendo, do que eu tô construindo, é parte do que eu quero fazer. Então agora são sexta-feira, 17h15, então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo e talvez o que possa ter de insight, o que possa gerar valor aí para você sobre esse movimento de mercado, sobre o que você pode pensar para tomar melhores decisões em cima do que você vai fazer com tecnologia, principalmente se você está pensando em criar software. Então existe um artigo aqui da Andreessen Horowitz, um dos maiores fundos de venture capital do mundo, que ele diz que o software vai devorar o mundo, né? E isso daí é de 2011. E de lá para cá, o que aconteceu mesmo? Antes disso, o software já estava dominando o mundo, mas aqui ele se refere muito mais a esse software como serviço, esse software que roda no navegador, esses softwares que a gente usa aqui no dia a dia. E hoje, um artigo que pulsou muito aí nos últimos tempos é que serviços é o novo software. Eu já falei disso em alguns vídeos, que antigamente software era muito legal, porque é extremamente escalável, a margem é muito boa, teoricamente você não precisava ter um time muito grande para você construir isso daí, e serviço sempre foi visto como patinho feio, porque não que não seja um bom negócio, você consegue ver que existem as maiores consultorias do mundo aí trabalhando nisso e fazendo muito dinheiro, porém era um negócio que não era muito bem visto para área de tecnologia, porque para você escalar esse tipo de negócio, você ia precisar de gente. Então, você tem mais clientes, você tem que colocar mais pessoas. Porém, contudo, entretanto, na era da inteligência artificial, a gente consegue substituir o que essas pessoas teriam que fazer para a entrega desses serviços com inteligência artificial. E a primeira vez que eu comecei a ver esse tipo de artigo, eu não entendi direito, né? O que essas pessoas estão falando, essas pessoas identificaram coisas antes e depois eu fui absorvendo. E de 1 mês e meio para cá, 2 meses, eu entendi de fato o que essas pessoas estão falando. Porque um dos braços do que a gente está construindo aqui no HireMind tem uma parte de serviço. E eu vou contar depois, em outros vídeos, por que a gente está fazendo isso. Isso tem a ver com a estratégia da empresa. Porém, o que a gente percebeu é que a gente consegue fazer uma parte de consultoria, conversando com o nosso cliente, gravando a conversa, né, a ligação, o discovery ali, que a gente chama, o diagnóstico. A gente percebeu que a gente faz um discovery de 1h30, 2h30, gravando isso. Depois a gente passa isso para um agente treinado, o documento ele sai perfeito 1 minuto depois. E antigamente como isso funcionava? A pessoa que está fazendo esse discovery, o sócio, o consultor, ele ia precisar tomar nota ou gravar, depois ele ia precisar escrever isso no Word, ele ia precisar fazer PDF, ele ia precisar fazer apresentação, e só esse processo já ia demorar uns dias. Se fosse uma consultoria de software, você ia ter que ter um time de desenvolvimento, com arquiteto, com programador, com engenheiro, design, um monte de gente, dependendo da complexidade, e isso levaria minimamente meses para acontecer. E o que a gente tem visto aqui no HireMind, que é essa tese que eles estão falando, é que a gente consegue fazer software muito rápido em um dia com poucas pessoas, substituindo as pessoas por inteligência artificial. Então eu vou te contar uma coisa que aconteceu essa semana aqui na nossa empresa. Eu recebi um cliente aqui no escritório na quarta-feira de manhã, 9 horas. Das 9 às 11h30, a gente teve um papo maravilhoso sobre toda a operação desse cliente. A gente gravou isso, nossos agentes estavam ouvindo. Esse cliente foi embora. 10 minutos depois que ele foi embora, esse relatório, esse grande diagnóstico, ele estava já na mão desse cliente. E eu vou, depois que eu terminar esse vídeo, eu vou anonimizar os dados e eu vou colocar um exemplo aqui de como que esse relatório saiu para o cliente. Ele viu, ele ficou impressionado, ele falou que nunca viu nada como isso antes na vida dele. Ele falou, cara, eu acabei de sair daqui, eu ainda tô no trânsito e você já me mandou um reporte perfeito do que foi a nossa reunião, com próximos passos, com estratégia, com tudo que a gente pode fazer. E na parte da tarde, eu e meu time, a gente desenvolveu um pedaço de software que tinha lá, um módulo para esse cliente. Então, 6 horas da tarde eu saí daqui, fui dar banho na minha filha e esse cliente já estava com um módulo inteiro para testar em cima do que a gente tinha levantado.
ele não pôde testar, porque teve um problema pessoal com a filha estava com febre. No outro dia de manhã, ele me mandou os feedbacks do que ele tinha achado. Eu estava indo para academia, e o que a gente fez? Ele recebeu os feedbacks pelo WhatsApp, eu passei para o nosso agente de PM, de Product Manager, esse agente conversou com o agente de desenvolvimento, com o time de desenvolvimento, e eu fui orquestrando isso enquanto eu treinava. E enquanto eu terminei o treino, a gente conseguiu fazer os feedbacks que ele pediu, e do meu treino, eu liberei do meu celular aqui para subir isso para homologação. Esse cliente tinha uma reunião da diretoria para apresentar o nosso projeto, o nosso produto para sócios lá, e 15 horas ele estava com isso na mão. Então vamos rever o timeline. 9 horas da manhã ele chegou aqui, no outro dia, 15 horas, ele não tinha um PowerPoint, ele tinha um documento inteiro falando de como a gente poderia resolver e transformar da água para o vinho a empresa dele com tecnologia, usando tecnologia e software e inteligência artificial. Mas não só isso, ele tinha um módulo completo, funcional, do que era uma das maiores dores desse cliente. Então isso aconteceu essa semana. E aí, ficou muito claro aqui pra gente que é isso que está acontecendo no mundo, que esses artigos estão tentando dizer e que as pessoas não estão percebendo. Que como eu estou fazendo isso pelo menos há 20 anos no mercado, eu sei quanto tempo demorava para fazer cada processo desse antigamente. Na minha própria última startup, né, pra gente fazer um software desse, né, você vai lá, faz um discovery, isso vem, isso vira um material, isso vai pro time, refinamento, não sei o que. Cara, são sprints de várias semanas, às vezes meses, para sair com aquelas melhorias, e a gente fez em menos de 24 horas um software praticamente, porque obviamente, para resolver um problema de uma empresa grande, não é simplesmente um software de 5 telas, é quase um sistema operacional, e é isso que a gente vai entregar ao longo dos próximos meses, mas sempre saindo com sprints semanais. É isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer daqui para frente. Dito isso, eu queria abrir outro parênteses aqui para você entender uma coisa muito importante. Depois da questão da internet, todas as empresas que nasciam, elas deveriam ser empresas do que elas faziam, core business, e ser empresas de mídia. Elas aparecerem para o público nas redes sociais ou o que quer que seja. Porque se você não é visto, você não é lembrado, e no mundo que a gente está hoje, você precisa aparecer. Então toda empresa deveria ser uma empresa de mídia. Dito isso, muitas empresas foram se adaptando, foram se transformando em empresas de mídia. A CIMED é um belo de um caso, cresceu monstruosamente, vendeu mais medicamento, mais produto, porque se tornou uma empresa de mídia. Então é impensável você fundar uma empresa hoje e você não aparecer. Hoje tem mais uma complexidade. Toda empresa deveria ser uma empresa de software também. Então, com a transformação digital que começou uns 10, 15 anos atrás, as empresas começaram a comprar software. Elas evoluíram apenas de Excel e o pacote Office, o Windows, essas ferramentas, para softwares de CRM, softwares de gestão, um monte de outros softwares específicos das verticais que essas empresas atuam. E hoje, com esse avanço da tecnologia, todas as empresas deveriam ser empresas de software também. Porque como que as empresas operam? Eu posso falar isso com paz no coração de ter trabalhado com as maiores empresas do Brasil e conhecer centenas de empresas, conhecer centenas de empresários. A maioria das empresas opera com softwares padrões, que quando muito bom, esses softwares eles conseguem entregar uns 70%, 80%, mas na maioria das vezes é muito menos. E a maioria das empresas, cara, elas operam no Excel, e por planilha e por puxadinho, workarounds, é dessa forma. Só que antigamente era muito difícil você comprar software, você pedir atualização de software para a empresa que você estava comprando, ou você contratar uma consultoria para desenvolver um software específico. Não acontecia isso, não tinha como acontecer isso. Só que hoje, o que vai acontecer é, as empresas vão começar a evoluir, começar a implantar softwares para dentro da própria operação ali, para melhorar os seus processos e conseguir melhorar a receita, reduzir custo, melhorar processo, melhorar a experiência do cliente, esse tipo de coisa. Então, o que vai acontecer é que muitas dessas empresas tradicionais, além de se transformar em empresa de mídia, vão se transformar em empresa de software, vão começar a contratar gente para conseguir criar essas ferramentas, que é uma forma muito mais barata. Ou elas vão contratar uma empresa parecida com a gente aqui, que consegue entregar isso não como apenas consultoria, mas como produto, como serviço. E o que eu fiz lá na Doct, na minha última empresa, foi criar tecnologia para que o nosso operacional ali fosse muito escalável, e é isso que a gente está fazendo para as maiores empresas do Brasil, entrando nelas, entendendo os processos do back-office e colocando inteligência artificial ali, usando tecnologia como meio para levar valor para essas empresas em cima desses pilares que eu falei, né? Ajudar a fazer mais receita, reduzir custo, melhorar a experiência, melhorar os processos e
Na minha cabeça, cara, é um absurdo, porque eu vejo as pessoas gastando tempos enormes dentro das próprias empresas para fazer trabalho que a tecnologia poderia fazer e a pessoa poderia simplesmente rever o trabalho. Então, eu conheço uma empresa que ela recebe o orçamento por e-mail, aí tem que pegar esse orçamento, tem que abrir 4 ou 5 sites para olhar os produtos, tem que bater com as planilhas que ele tem, fazer uma proposta e mandar para o cliente. Qual que deveria ser o processo hoje? Essa pessoa recebe os orçamentos, os agentes fazem isso e essa pessoa só aprova, e se ela não aprova, ela reprova, fala por quê e o agente retrabalha até ficar pronto para enviar. Então, o que é 70% do tempo dessa pessoa fazendo isso deveria ser 10, 5%. E obviamente que as pessoas têm dúvida, cara, como que eu faço isso dentro da minha operação? Que é o que a gente vai falar aqui nos próximos tempos, né? É para onde o mundo tá indo. Tem bastante coisa pra gente falar, acho que vai ficar longo para esse vídeo, a gente continua, porque na minha cabeça, os próximos pontos que eu quero abordar é que eu acho que muitas empresas de software, elas vão morrer, porque dada essa facilidade da gente conseguir contratar esse tipo de serviço ou contratar gente para conseguir desenvolver ferramentas que são adequadas à nossa operação, vai ser mais difícil você comprar um software que às vezes é engessado, leva tempo e não gera tanto valor. Se você trabalha dentro de uma empresa com software tradicional, você sabe qual que é o problema. Óbvio que alguns softwares têm defensibilidade, mas eu vou dar um exemplo aqui só para tangibilizar o que eu estou falando. Para o Higher Mind aqui, eu não vou desenvolver um software tipo o Google Meets ou o próprio Zoom. Não, esses são softwares que eu vou usar. Mas para CRM, né, gestão com cliente, pipeline de vendas, suporte, todas as coisas que a gente pode automatizar aqui, a gente vai desenvolver os nossos, porque às vezes o tempo da gente contratar e implementar um software, com as tecnologias e com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente desenvolve o nosso, que é muito melhor, e se a gente precisar melhorar para adequar o nosso processo, a gente vai lá e melhora. A gente é uma grande empresa aqui que vai utilizar isso na fonte. Uma coisa que eu falei, que eu quero mostrar para vocês é como que eu faço, como que é o reporte que é gerado instantaneamente depois de qualquer ligação, de qualquer reunião aqui. A gente grava isso, eu vou mostrar um modelo, tá passando aí na tela para vocês verem. E não é que só gera esse relatório, isso daí é um cérebro que vai alimentando o nosso conhecimento aqui da empresa e vai fazendo com que a gente tenha muito mais visibilidade, dados. Então, se o Rodrigo não conseguiu participar de uma reunião de vendas, eu consigo entender tudo que aconteceu ali e o agente consegue me dar uma visibilidade. Se teve uma reunião que pegou fogo do time interno que eu não participei, eu consigo saber também, porque todas as reuniões são gravadas. Enfim, cara, é uma grande transformação. Eu acho que sim, as empresas de software, elas estão em apuros, né? Então, tem até eu separei aqui a Monday, né? Que é um sistema de gestão de tarefas e de dia a dia. Cara, caiu 21% e o CEO chegou numa entrevista e falou que o mercado tá falando que a empresa dele não vale nada e ele vai ter que reinventar a empresa, obviamente, porque hoje, com as tecnologias que a gente tem hoje, a gente replica o Monday numa tarde, facilmente, adequado ao nosso processo, como eu disse. Por exemplo, outra coisa aqui é o CEO do Zendesk falou que o que o Zendesk está fazendo para o fim da era do SaaS que está acontecendo. O Zendesk é uma ferramenta de ticket, de suporte. Cara, eu vou contratar o Zendesk, que é caríssimo, ou eu vou desenvolver uma ferramenta aqui adequada para nossa operação, que a gente faz em 1, 2 dias e atende a gente perfeitamente, conecta com os nossos outros sistemas, esse tipo de coisa. Óbvio, a gente é uma empresa de tecnologia, mas, enfim, essa é a grande oportunidade. Eu quis trazer isso porque é o que eu tô vendo. A gente tem atendido médias e grandes empresas para ajudar essas empresas na transformação delas, porque elas não sabem que software comprar, elas não entendem como implementar inteligência artificial, esse tipo de coisa, e a gente entra, mapeia a operação inteira e a gente desenvolve isso muito rápido para esse tipo de cliente e a felicidade é enorme porque a gente consegue mostrar um retorno sobre investimento muito alto. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso aí mais à frente. Eu tô muito animado porque eu tô entrando nessa parte de inteligência artificial, obviamente, para prestar soluções assim, o mercado tá babando, sedento por essa tecnologia. E quem tá pilotando a empresa de software ali tem que estar muito acordado, porque hoje em dia um moleque de 21 anos no seu quarto, ele consegue replicar o seu software em menos de 24 horas, então fica meu aviso aí. Beleza? Queria ter aparecido mais aqui, a minha meta era fazer um vídeo por dia, mas como eu disse, eu tô trabalhando 14 horas por dia, com agentes, hein? Com os agentes fazendo grande parte do trabalho, com o meu time aqui. Mas é porque a oportunidade é muito grande, a gente está muito animado e a gente quer usar tecnologia para melhorar os processos das empresas aí e fazer com que as pessoas, as empresas foquem em atender o cliente e fazer mais negócios do que ficar fazendo um trabalho burro e repetitivo. Beleza? Então fica aí o insight de sexta-feira.
Vou editar esse vídeo e vou para casa descansar, que amanhã tem mais, domingo tem mais e bora para cima, tamo junto, bora usar a tecnologia para mudar as nossas vidas. Um beijo, tchau.